Provérbios 31. Vamos ler a partir do verso de número 1 em diante. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos refletir e meditar nesse recorte do 1 ao 9. Deus abençoe. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu acho que todos nós, quando nós falamos aqui, Provérbios 31, a primeira menção que vem é a mulher virtuosa. Mas a pastora Amabe, a pastora Vânia, já tinha lido aqui o texto de Provérbios 31. Eu não vou ler esse texto nem pregar. Eu vou usar as palavras introdutórias de Provérbios 31. Ao longo de todo esse ano, nós estudamos o livro de Provérbios. E hoje nós estamos por finalizar o capítulo 31. E esse texto, nós achamos que todo o livro de Provérbios foi escrito por Samuel. Não. Samuel não, Salomão. Não. Salomão escreveu vários capítulos desse livro, mas alguns dos últimos capítulos nós tivemos outros autores. Alguns acreditam até do rei Ezequias. Por exemplo, volta para o capítulo 30. Essas são as palavras de Agur. Você vai encontrar aí. E depois, no capítulo também 28, 29, principalmente o 29, que já foi lido aqui, nós temos também outros autores. Mas no capítulo 30 nós temos o Agur, filho de Jaque, de Massá, e o 31 nós temos o rei Lemuel. Nós não sabemos quem é Lemuel. É importante lembrar que é dito que ele é um rei. Ele não foi rei de Israel em algum momento. A gente não conhece a história desse rei. Mas, ao mesmo tempo, também não sabemos a localização geográfica dessa região chamada Massá. Veja o versículo 1. Rei Lemuel e Massá. Não sabemos bem aonde é essa região. Uma outra curiosidade, e isso é muito importante na Bíblia, o significado de Lemuel. Já comentamos aqui que todas as palavras que tem El na Bíblia é uma curiosidade. Então, Lemuel significa aquele que pertence a Deus. Aquele que pertence a Deus. E esse rei vai trazer para nós, até o verso 9, algumas recomendações que a sua mãe pediu para ele. Então, hoje eu vou pedir licença. Eu não vou falar da mulher virtuosa, deixe isso com a irmã Ruth Salviano. E nem é o dia das mães, embora eu estou aqui cercado de muitas mães, e como disse a irmã Ruth, a igreja tem maioria de mulheres, vocês são a maioria. Na igreja, na frequência, aos cultos. Mas eu quero trazer a palavra da mãe de Lemuel, que talvez seriam importantes estas palavras para o Brasil, diante do que nós estamos vivendo. O que essa mãe diria para os nossos governantes? O que essa mãe pediria àqueles que nos governam? Aqueles que são os legisladores do legislativo? Aqueles que estão na justiça e no judiciário? Não se esqueçam que o rei
da Idade Média e dos tempos antigos, centralizavam-se sobre ele três poderes. Os reis escreviam as leis, os reis governavam, mas também os reis julgavam. Salomão foi um exemplo disso. Ele foi juiz, ele governou, então ele era o rei. E os reis tinham esse papel muito importante na sua vida política. Isso foi chamado na Idade Moderna, na Idade Média, perdoe-me, o absolutismo. Nós tivemos o absolutismo até a Idade Moderna, até o advento da Revolução Francesa, houve uma ruptura com a questão do absolutismo, e a gente estudou isso na escola, o absolutismo inglês, o absolutismo francês, porque ele é o absoluto. Aliás, alguns estão achando lá em Brasília que é o absoluto. Você tem uma praça na França, em Paris, da grande frase do célebre rei, o chamado o Sol, da França, que é o Luís XIV, onde ele disse, abra aspas, e depois vamos fechar aspas, eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Eu governo. E alguns acham, inclusive não apenas os homens, mas até suas companheiras, esposas, algumas acham que elas são o próprio Estado. Que elas estão no poder permanente, esquecendo-se que aquele palácio, que aquela casa não lhes pertence. Aquela casa é nossa, é do poder do povo, que emana do povo o poder. Pois bem, vamos ver qual foi a primeira recomendação. A primeira recomendação é um conselho de uma mãe, versículo de número 1. Olha como ela fala para o rei Lemuel. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre. Ó filho do meu ventre. Em outras palavras, essa mãe está dizendo, você é importante para mim. Você é muito importante para mim. Você é muito importante para a minha vida. E talvez é esta palavra, esta frase, que pode consolar a muitos homens diante de muitos golpes, de muitas batalhas. Não importa quem seja este homem, basta apenas voltar para a casa da mãe, almoçar aquele almoço com a mãe e essa mãe dizer para o seu filho, você é muito importante para mim. Talvez esse é o melhor presente que uma mãe pode dar a um filho. E, portanto, a segunda palavra que nesse conselho dessa mãe que ela traz, é muito bom lembrar, ela diz no versículo 2, na segunda parte, que te direi, leiam, ó filho dos meus votos. Então esse filho não foi um filho que veio por um acaso. Não foi um filho que veio fora do planejamento. Embora a gente planeje, às vezes não vem, e depois vem o filho. Já conhecemos casal que a mãe fez de tudo para tentar engravidar a mulher, não conseguiu engravidar, foi apelar para a adoção, a adoção caminhou, e depois que ela se esqueceu e fez fertilização in vitro, e o filho não veio pela fertilização in vitro, de repente ela engravidou. Esse é o filho dos meus votos. Esse é o filho igual de Ana, chamado Samuel. Lembram de Samuel? Que ela fez um voto a Deus no primeiro capítulo de Samuel. E ela trouxe esse menino para a casa de Deus. E esse menino foi consagrado. E desde cedo, aquele menino ouvia a voz do Senhor. A palavra de Deus era rara. A palavra de Deus não era frequente. A palavra de Deus estava de forma raríssima, era muito rara, e aquele menino, quando o sacerdócio estava corrompido, desde a tenra infância, começou a ouvir a voz de Deus, por causa de uma mãe, que consagrou no seu ventre aquela criança, e aquele menino fez a divisão da história de Israel, do sistema patriarcal, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele vai toda a divisão e ele vai ungir Saul, Davi, rei, e Samuel vai ser o menino, o último que será, numa tríplice função. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, e quase que como um governante ali, conduzindo e orientando a nação como ela deveria proceder, numa época de ausência de monarquia. E ele introduz Israel
do sistema patriarcal para o sistema da monarquia. Desde o seu ventre, aquele menino tinha votos de uma mãe. Eu quero fazê-los lembrar, eu não digo fazê-las porque eu uso no sistema genérico mesmo, porque é o correto. A gente aprendeu isso na gramática. De que todos que estão aqui presentes nasceram por um propósito divino. E Deus usou sua mãe. E ainda que você não tenha sido a mãe biológica, ou sua mãe não foi a mãe biológica, não importa, mas é a mãe. É quem criou. Há uma frase de Abraham Lincoln, que foi um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele disse: as mãos que embalam o berço são as mesmas mãos que governam o mundo. Além disso, Peter Marshall escreveu, que foi um capelão lá do Senado nos Estados Unidos. Ele disse, abre aspas, as mães são as guardas das fontes. As mães são as guardas das fontes. Aqui está o fato de uma mãe hoje estar orientando esse rei. Ela entende que esse filho foi colocado numa posição que não foi para ela, mas ela está nos bastidores, guardando as fontes, limpando as fontes, porque uma fonte não pode dar água salgada e água doce. E é essa mãe que vai nortear esse menino para ser um grande governante na nação. O conselho que ela traz é que, primeiro, lembrar a esse filho que ele é importante para ela, que ele é filho dos meus votos. E mais importante ainda, ela diz no verso 3, uma frase que infelizmente Salomão não obedeceu. Salomão não cumpriu. Até Davi, o pai de Salomão, também não cumpriu. Leiam o versículo 3, coloca na tela. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Que pena que também Sansão, que viveu séculos depois da escrita desse texto, também deu a sua força a Dalila, contou o segredo. Também nós temos que lembrar que foram as mulheres, e aqui eu não estou culpando vocês mulheres, também pudera, Salomão teve 1000 mulheres. Eu fico pensando se fossem jogadores de futebol de hoje, que estão com processos acima da cabeça deles, para pagar pensão para 3 ou 4. Imagina Salomão para pagar pensão para 1000. 700 concubinas, 300 princesas. E a Bíblia diz que isso não foi o pior. O pior foi que estas mulheres de Salomão levaram-no a adorar a vários ídolos. Levaram ele a adorar. Irmãos, está escrito que Salomão trouxe adoração a Moloque. Ele pegou o Moloque, que era o Deus que pedia crianças vivas, lá na terra onde hoje é a Jordânia, os moabitas. E ele trouxe Moloque para ser adorado dentro de Israel. Salomão, que era filho de Davi. Mas a Bíblia diz, e aqui eu não estou culpando vocês mulheres, porque eu vou usar uma frase do Star Wars, vocês têm a força para conduzir o homem para o caminho errado, mas também conduzir o homem para o caminho certo. Alguém já disse que a mulher é o pescoço do homem, que seja. Mas algumas às vezes jamais vão conduzir, são tão insensatas, tão tolas, e são capazes, como disse o livro de Provérbios, que a mulher insensata, ela destrói a sua casa. Mas a sábia edifica. E essas mulheres vão receber ali, vão orientar Salomão no caminho contrário aos caminhos que Deus havia planejado. Por isso, o terceiro conselho, dentro desse primeiro ponto da mãe de Lemuel, versículo número 3, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. O segundo conselho de uma mãe para um filho que vai ser o rei, vocês vão poder associar várias coisas aqui que acontecem no Brasil, aos nossos governantes. Um rei bêbado é uma tragédia. Um rei bêbado é uma tragédia.
E é isso que essa mulher está dizendo para o seu filho, porque os reis, eles viviam das festas, das orgias, dentro dos palácios. Olha a farra que foi feita essa semana com dinheiro público de estatais que já estão quebradas novamente, e com essas estatais foram levados recursos dos nossos impostos para um evento que flopou no Rio de Janeiro. E agora vem o pior, com esse mesmo dinheiro sai uma frase que expõe ao país a vergonha, ao vitupério. Mas se esse rei tivesse escutado uma mãe viva, ou já morta, mas que tivesse dado ouvidos, não se comporte como bêbado. Porque existem certas funções públicas que nós vamos ocupar, e até nas empresas privadas, que não convém. Eu lembrei ali da Rose, do Roberto, aqui de uma cena que a gente vivenciou num casamento, uma pessoa, que não convém entrar em detalhes, cujo casamento a pessoa quis entrar com um cachorro para levar as alianças. Não convém, pela sua profissão, pelas pessoas que vão estar presentes na festa. Não convém. E eu disse, ainda mais eu, pastor, receber no altar um cachorro entregando as alianças de casamento. Imagina o pastor Fernando, eu digo, podem entrar as alianças. Au, 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 au. Au, 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 au. E quantas vezes Provérbios 23 vai nos dizer o que a bebida pode fazer? Ninguém está dizendo, até Jesus bebeu vinho. A Bíblia não condena a bebida no sentido literal, total. Não pode, a Bíblia é isso, a bebida é isso. Não, a Bíblia diz, não te excedas no vinho. Porque se você sabe que a bebida para você é fraqueza, nem chegue perto, nem de um gole. Não sejas dados ao vinho, diz a palavra de Deus. E depois diz em Provérbios, não te excedas no vinho. Aqui é essa mãe dizendo, e aqui tira a bebida e coloca, não te entregues aos excessos. Não te entregue aos excessos. E excessos, reticências, ele é subjetivo. Porque esses excessos podem destruir a vida de uma pessoa. Seja no âmbito privado, seja na vida pública. Vamos ver o capítulo 31, versículo de número 3. Versículo 4. Vamos. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Alguém já disse que governança e embriaguez não andam de mãos dadas. Circulou um vídeo essa semana nas redes sociais de alguém importante do executivo, bêbado no carro, cantando ao lado da sua companheira. Isso é vergonhoso. Essa mesma pessoa já foi mencionada há anos atrás, um casamento onde ficou em trajes íntimos, numa festa de casamento que não é seu, não é sua, não é da sua família, foi de uma pessoa que lhe convidou. Mostrando, estragando, destruindo a própria festa para uma figura pública importante. Imagina isso para um pastor. Imagina isso para um sacerdote, seja ele católico ou protestante. Imagina isso para um CEO de uma empresa, em plena reunião, com a diretoria, chegar bêbado, embriagado. Irmãos, eu vou abrir um parênteses. Eu e minha esposa fomos a um casamento há muitos anos atrás, que era para ter sido feito na igreja. Mas alguém não deixou fazer a cerimônia na igreja. O casamento foi dentro da boate, da hípica. Casamento era de pessoas não cristãs, não frequentam nenhuma igreja. Houve bebida, houve vinho, houve uísque, eu não bebo, mas de primeira qualidade. Eu falei para minha esposa, ninguém está bêbado na festa. Uma semana depois nós fomos para um outro casamento, evangélico. E alguns parentes que estavam lá, eu fiquei com vergonha, estavam bêbados. De pessoas que se dizem cristãs, na festa de casamento. E uma semana antes, eu e minha esposa estávamos numa boate. O pastor não dançou, não. Estávamos na festa. Essa festa era para ter sido na igreja, mas não deixaram. E em função disso, eu fiz uma avaliação.
a qualidade dos vinhos, a qualidade do uísque. Ninguém estava bêbado. Ficamos quase até o final da festa, final que eu me refiro, antes daquelas danças e tal, eu já saí porque tem escola bíblica domingo de manhã para vir. E eu observei e falei para minha esposa, olha a sobriedade de todos que aqui estão. Então nós precisamos pensar e rever sobre isso. Como é que andam as nossas festas? Como é que andam esses excessos que nós muitas vezes temos visto no mundo moderno, no mundo contemporâneo? E infelizmente nós vamos ver reis de Israel que se deram a essas práticas. Agora vamos para a terceira recomendação, versículo de número 6. De repente, antes de ler o 6, vamos ler o 5, né, que é um complemento. Para que não bebam, aqui diz a consequência, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Veja que, imagina, no outro dia você está embriagado, aí você vai assinar um documento real, com um selo real. Aí você, no meio do grog, faz coisas erradas, né? Lembram do livro de Esther? Ele não estava bêbado, mas ele assinou um documento que foi persuadido pelo outro lá, a Ramã, que era usado por Satanás. E ele não leu o documento. E aí ele assina, e o documento dizia que todos os judeus, no 13º dia do mês de Adar, seriam mortos. Só que agora, na lei persa daquela época, e até hoje é assim, essa semana eu vi pessoas, mulheres no Irã, que vão ser mortas, porque elas quebraram a regra do país. Então elas vão lá, e não precisa ter muita regrinha no comportamento moral. Basta um beijo heterossexual em praça pública, não pode. Um beijo homoafetivo, também não pode. E se repetir, no domingo vai ser decapitado. Aliás, não é decapitado, como é que chama? Enforcado. E agora, essa semana, retrasada, uma menina ficou em trajes quase seminua, quase despida, e ela foi chamada a atenção, foi presa, não sabemos o paradeiro dela. E outras mulheres que fizeram um comportamento lá fora dos padrões morais do islamismo, do Estado Islâmico, que é o Irã, elas vão ser enforcadas por esses dias. Então imagina, aí o rei disse, eu não posso cancelar a lei, porque eu não posso revogar essa lei. Porque havia esse decreto. Imagina se esse rei bêbado faz um decreto sem refletir e sem pensar, grog, assinando documentos. Agora vamos para a terceira recomendação. E aqui é uma complexidade, mas não é nada difícil de entender, porque a Bíblia não se contradiz. Veja o versículo 6 e 7, o que é que ele diz? Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Vai dizer, mas a Bíblia não diz que é para não ter bebida forte, como é que você vai dar? Veja o verso 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembre mais. Mas a Bíblia diz que não é para se entregar a bebida forte. Mas não é isso que o texto quer dizer. Sabe o que o texto quer dizer? Você é rei, alivie a dor do aflito. Mas como, pastor? Porque o álcool, a bebida forte naquela época, era para atenuar o sofrimento e aliviar a dor. Você sabia que também existiam drogas, bebidas, que tinham função anestésica? Tipo de anestesiar. Era no sentido de uma palavra muito clara que ela está dizendo ao rei, uma prática de misericórdia aos que estão padecendo sofrimento. Os de hoje não, oferece picanha, mas chega abóbora. A forma de aplacar o desespero das pessoas que estão penduradas nos cartões, penduradas nos débitos, é que a picanha já são 2 anos, não chegou ainda. Chegou a abóbora, que também está cara. A gente vai no mercado, era R$ 2,50 um quilo, agora está 5, está 6, está 7. Quem vai no mercado sabe que tudo subiu. Sim ou não, irmão? Só eu que percebo isso. Né? Então, nesse momento, o que ele está falando aqui? Ele não está dizendo, Fátima, vai beber pinga, vai beber uísque. Não. Ele está dizendo o seguinte, alivie a dor do aflito. Alivie o sofrimento das pessoas. Atenue esse sofrimento. Aplaque a dor dessas pessoas.
dando a elas algo mais de alívio. Naquela época não tinha alívio, não tinha Rivotril, Lexotan, não tinha maracujina, que eu tomava, mas não resolvia muita coisa. Ficava agitado do mesmo jeito, mas vendia na farmácia. Ainda tem maracujina? Acho que tem, né? Maracujina? Tem. É melhor tomar um suco de maracujá. Pois bem, por conta disso, essa mãe está falando para esse rei: alivia a dor do aflito. Vamos para o quarto conselho que essa mãe dá: seja a voz do mundo, seja a voz daqueles que não podem abrir seus lábios. Versículo 8 do capítulo 31 nos diz assim, leamos: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. O governante precisa ser ativo na defesa dos direitos dos desamparados. Precisa ser a boca do mundo. Nós vimos hoje, esse final de semana, uma preocupação lá no G20, organizado pela primeira-dama, toda uma preocupação com a pobreza e a miséria. Ué, mas e o Rio Grande do Sul? É destruído. E os recursos não chegaram. Ainda bem que as igrejas e outras instituições estão ajudando. Só que ali chegou dinheiro para pagar cachê caríssimo das estatais que estão quebradas, que estão falidas, numa época de grande recessão, de grande crise. Você quer ser a voz do mundo? E essa pessoa que está à frente da gestão, do evento, disse que ela é a voz de várias mulheres do Brasil. Que voz? A voz do mundo. A voz para jogar em toda a nação, com toda essa tragédia de injustiça, de falta de solidariedade, de só ter ido uma vez ao Rio Grande do Sul e os recursos públicos que são nossos até hoje não chegaram lá. Essa mãe está dizendo para esse filho que governa: seja a voz do povo para atender a esse povo desamparado, sem esperança. Seja as pernas dos aleijados, seja a boca do mudo, seja os olhos dos cegos, seja o advogado dos pobres, seja a defesa dos órfãos e das viúvas. O quinto conselho e o penúltimo: defenda a causa do pobre. Versículo 9, ela também diz isso: abre a boca, julga retamente, vamos, e faze justiça aos pobres. Eu acho que é muito importante o Bolsa Família, que não foi Bolsonaro, não foi Lula, mas foi o Fernando Henrique Cardoso. E essas políticas públicas, elas visam reparar essas desigualdades. Entretanto, nós temos que parar para pensar como brasileiros. Uma boa política pública seria, assim, ajudar aqueles que estão em extrema miséria, extrema pobreza, mas também, como diz o ditado popular, ensinar esse povo a pescar. Com dinheiro público também eu posso dar um curso profissionalizante. Você quer ser o quê? Cabeleireiro? Então eu vou dar Bolsa Família, 6 meses, no máximo 1 ano, mas em 6 meses você vai fazer um curso profissionalizante. O Estado não tem condições de sustentar uma população. Irmãos, quem trabalha em área pública e quem trabalha em área precária, eu já dei aula na rede do Estado aqui em São Paulo, e eu vi uma mãe que disse assim: eu vou ter mais filho, mais filho. Mas para que mais filho? Para ganhar por bolsa o percentual do Bolsa Família. Eles querem mais filhos para não trabalhar, para ficar recebendo daquilo que nós contribuímos de impostos para o bem-estar do país, para que venha o retorno em várias áreas, mas não, é para sustentar, e isso tem nome, isso é populismo. E é isso que coloca num sistema cíclico toda uma nação que nunca termina, e nós estamos vivendo aí no 18º mês de déficit que o país enfrenta. E nós percebemos na transição de um governo para outro, uma transição com superávit em vários meses, acertando as contas, e de repente nós temos hoje um Estado que gasta demais. E principalmente em políticas públicas, cujo objetivo é um populismo. E essa mãe está dizendo para o seu filho: é para ajudar os pobres, é para ajudar os necessitados, mas com essa importância
muito grande de não usar de forma indevida e errônea. E depois, por fim, do versículo 10, que eu vou deixar para uma outra ocasião, até o verso 31, aí eu chamo um dia a irmã Ruth Salviano para falar sobre essa mulher virtuosa, que nós já falamos, que nós já conhecemos. O que eu quero lembrar hoje de manhã são esses conselhos de uma boa mãe para um filho que vai ser o governante mor da nossa nação. Eu li a história de JK, não Kennedy, mas o nosso JK, Juscelino Kubitschek. E que história de uma mulher guerreira que sustentou seu filho numa escola católica para estudar, fazer os estudos ginasial e fundamental, com a sua mãe lavando roupa. Como dizia a música, lata d'água na cabeça, já vai Maria. E foi lavando roupa, passando ferro. Essa mulher pagou os estudos de Juscelino Kubitschek, aqui de Minas Gerais. E ele veio a se tornar médico e depois presidente do Brasil. Infelizmente, nós temos algumas mães que não podem dar esses conselhos. Mas que bom seria, e nós temos essa bendita esperança, como diz o livro da irmã Ruth, heroínas da esperança, que essas mulheres se levantem, preparando jovens, crianças e adolescentes que serão futuros governantes da nossa nação e que venham a governar o nosso país, ouvindo e guardando esses benditos conselhos de sua mãe. Amém? Deus abençoe. Nós temos o almoço daqui a pouco e aqueles que vieram também para o almoço, um prazer tê-los aqui. A gente vai depois tirar as cadeiras e arrumar aqui o santuário com as mesas. Peço aos irmãos para ajudarem, semearem na aquisição do livro da irmã Ruth, uma forma também de estimular o ministério e o trabalho dela. Que Deus abençoe. E gostaria de orar por essas mulheres que aqui estão. E você pode não ser mãe biológica hoje, mas você já foi mãe, já é avó, né? E bisavó, talvez, e pode embalar esse neto, cuidar desse neto ou bisneto, preparando ele por meio de conselhos para funções públicas que essas pessoas um dia irão ocupar em nossa nação. Fiquemos de pé.